Tudo bem com vocês? Continuando o capítulo 3 sobre o sistema sensorial, nós vamos falar agora sobre o tato. Esses slides, eles correspondem às páginas 74 e 75 do livro de Ciências. Vai seguir lá nos anexos esse link, caso vocês queiram material de apoio a respeito do órgão do sentido, o tato. Então, vamos lá. É a sede do tato. Por meio desse sentido, conhecemos principalmente a forma, o tamanho e a textura dos corpos que nos cercam. A pele, além de ser essa sede do tato, também é nosso sistema de proteção contra choques mecânicos, perda excessiva de água e o ataque dos agentes biológicos patogênicos, isto é, os micro-organismos causadores de doenças. O sistema sensorial, ele é formado principalmente pela pele. E a pele é o maior órgão sensorial que nós temos. Por ele, nós temos uma grande quantidade de receptores para conseguir perceber o ambiente. Milhões de células nervosas são distribuídas por toda a pele. E é através dessas células nervosas que todos os impulsos, como a pressão, dor, calor, frio, toque, são identificados por nós. A sensibilidade de uma parte do corpo é determinada pelo número de receptores sensitivos em sua superfície. Em alguns locais, nós temos maior sensibilidade do que em outros. Isso também faz parte da defesa. A pele humana, ela é formada por camadas bem definidas. Eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme. Na epiderme, que é a primeira camada da pele, ela é formada por um tecido epitelial estratificado. Quer dizer, formado por várias camadas. Essas camadas, elas vão se formando, as células vão morrendo e elas vão ficando por cima, essas células mortas e queratinizadas. Essa camada mais interna é a camada viva, onde a gente tem a divisão celular. Não vou ter os vasos sanguíneos nessa região da epiderme. A camada mais externa da epiderme é formada dessas células mortas. Ela é denominada camada córnea. E a camada mais profunda são formadas de células vivas e é denominada camada geradora ou a germinativa, porque aí nascem as células novas. A segunda parte é a derme. É a camada que fica logo abaixo da epiderme. Ela é formada por um tecido conjuntivo e ela tem o colágeno e a elastina. O colágeno e a elastina, eles vão conferir flexibilidade e firmeza para a pele. Além disso, ela possui muitos vasos sanguíneos e terminações nervosas. Nessa camada também a gente tem inserida as glândulas sudoríparas ou sudoríferas, vocês podem ver as duas colocações, elas são responsáveis em liberar o suor. E as sebáceas, que liberam o sebo, que é um óleo lubrificante. Além disso, nós temos aqui os folículos pilosos, que vão dar origem aos pelos. Essa é a região da derme. A última parte, nós temos entre a derme e os músculos se encontra a tela subcutânea ou a hipoderme. Ela é formada por um tecido conjuntivo e funciona como suporte para a pele, mas não faz parte dela. Ela é rica em células gordurosas, sendo importante reserva desse nutriente. Além dessa reserva de nutriente, ela também protege as regiões mais profundas e ela vai servir como isolante térmico. Por isso que algumas pessoas não sentem tanto frio quanto as outras, é justamente por causa desse isolante térmico presente na nossa pele. E fica nessa região. Nós temos também os corpúsculos táteis. Esses corpúsculos nós vamos estudá-los novamente na pele, num próximo capítulo mais específico sobre a região da pele.
Nós temos as terminações nervosas livres, que elas conseguem sentir, captar a sensação de dor. Temos o corpúsculo de Vater-Pacini, ele é responsável pela pressão. Quando a gente exerce a pressão sobre a pele, é ele que vai levar esse impulso para a gente poder perceber. Corpúsculo de Krause, ele vai ser responsável em capturar a sensação de frio. Corpúsculos de Ruffini, eles são responsáveis pela sensação do calor. E o corpúsculo de Neisser, ele é responsável pelo tato leve. Quando você passa bem levemente a mão sobre a sua pele, você consegue sentir. Ele tem essa capacidade de perceber esse toque bem sensível. Agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, lá na página 76 e 77, para que a gente possa fazer alguns exercícios. Então, lá na questão número 1, leia o texto a seguir e depois responda ao que se pede. Eles não sentem dor. O primeiro sinal de que havia algo errado com Lúcio foi quando ele completou 7 meses de idade e seus dentes de leite começaram a nascer. Um belo dia, de tarde, os pais se depararam com uma cena horripilante. O bebê tinha dilacerado a própria língua de tanto mordê-la. E por pouco não morreu engasgado com o sangue. Como a medicina viria a descobrir mais tarde, Lúcio, que mora em Brasília, sofre de uma síndrome rara, a insensibilidade total à dor, uma condição que afeta menos de 300 pessoas em todo o mundo. Elas podem dar uma topada com o dedão, cair de bicicleta ou então fazer tratamentos dentários sem anestesia e nunca sentir nada. Mas a ausência de dor, uma vez de tornar tudo mais fácil e mais agradável, transforma a vida delas no inferno. A mãe de Lúcio, que é psicóloga, foi obrigada a largar a profissão para se dedicar exclusivamente ao filho. Os pais só descobriram o que o menino tinha quando, por sugestão de um neurologista amigo da família, escreveram ao neurocirurgião sueco, o maior especialista em insensibilidade à dor. Ele enviou um questionário e instruções para uma experiência. Lúcio e o pai deveriam mergulhar as mãos numa bacia com água extremamente gelada. Com a mãe cronometrando qual dos dois resistiria por mais tempo. O pai aguentou 1 minuto e 22 segundos. Já o menino, mesmo depois de 3 minutos, não se mostrava nem sequer incomodado. Foram os pais que decidiram por tirar as mãos dele já completamente roxas. Eles criaram um sistema para ensinar a Lúcio, que hoje tem 13 anos, o que é e o que não é perigoso. Praticamente todos os itens da casa são etiquetados com adesivos verdes, amarelos ou vermelhos. Só assim ele conseguiu entender que enfiar os dedos na tomada, por exemplo, dá choque. Há 5 anos, Lúcio registra no diário todas as experiências, como o dia que caiu, quebrou um dente e só foi perceber hora depois. No fim do ano passado, porém, ele ficou vários meses sem registrar seus tropeços. Sem se dar conta, dormiu de mau jeito e o peso do seu corpo quebrou o punho direito. Ele só percebeu a fratura quando acordou e notou que não conseguia pegar uma colher para comer. Algumas das pessoas imunes à dor, como Lúcio, também têm outro sintoma bizarro. Elas sofrem de anidrose, ou seja, incapacidade de suar. Para as pessoas normais, isso também pode parecer positivo. Já pensou como seria legal ficar sempre limpinho? Mas na prática é terrível. Como o menino não transpira, seu corpo fica superaquecido e ele tem crises de febre quase todas as semanas. Para tentar evitar o problema, Lúcio precisa tomar banho gelado todos os dias, o que não chega a ser o fim do mundo, pois ele não sente frio. Então vem uma pergunta para vocês lá na página 77. Todos nós imaginamos que uma vida sem dor deve ser muito boa, mas ao ler o texto, notamos que as pessoas que não sentem dor têm uma vida muito complicada. Por que não sentir dor torna a vida deles tão difícil? Então, pensando um pouquinho aí, tá?
que acontece? Viver sem dor, né? É viver sem ter a noção do perigo. No exemplo do texto, o menino quase comeu a própria língua quando bebê, quebrou o dente e só percebeu horas depois, quebrou o pulso dormindo, entre outros acidentes. Ou seja, a pessoa que não sente dor acaba se machucando sem sentir nada. Tá? Exercício número 2. Observe a imagem ao lado e depois responda a questão. Por que o tato é um dos sentidos mais importantes para as pessoas com deficiência visual? Então, aí na imagem que eu tenho, né, as mãos como se fossem os olhos, é justamente porque elas podem conhecer as formas e as texturas dos objetos justamente por colocar a mão. O tato também é importante porque as pessoas que são cegas, elas usam o sistema Braille para conseguir enxergar, para conseguir ler melhor, né? Questão número 3. Quais sensores táteis são ativados quando? Quando eu coloco a mão em uma forma quente. Então, daqueles corpúsculos que eu coloquei lá no slide, qual que eu vou ativar? Eu vou ativar os sensores táteis da dor e do calor. Quando o dedo é apertado, eu vou acionar os corpúsculos, né, os sensores táteis da dor e da pressão. Quando nós esbarramos em um espinho, nós temos, né, nós vamos sentir os sensores táteis do tato, vai ser da dor, e do tato bem sutil também, que a gente consegue perceber, ok? Essas questões, eu também vou anexar a resposta delas em PDF para vocês, lá no sistema EAD, pertinho, lá do ladinho do vídeo, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode passar, né, mandar um e-mail, eu estarei respondendo. E além disso, eu também respondo quando vocês colocam as questões no nosso sistema EAD. Então, o tato é super simples, é um sistema sensorial, ele é extremamente curtinho, né, deu para anotar. E depois a gente vai estudar novamente sobre a pele, quando a gente estiver estudando a respeito também dos ossos e dos músculos, ok? Até a próxima.